Eu gostei muito de todos os testemunhos e eu também fiquei, glória a Deus, aleluia, louvando a Deus pela a postura teológica dela, que é a nossa cara, né? De dizer que o maior milagre já aconteceu em nossas vidas, que é o novo nascimento. As pessoas andam muito em busca de milagres, busca milagres, e esquece que já tem um milagre, não é, irmãos? Aí Jesus olha assim e diz assim, mas Paulo já te deu um maior milagre, e foi você nascer de novo. Não, mas eu estou querendo isso aqui. Olha, o milagre mesmo é o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Esse é o milagre. As outras coisas vão acontecendo normalmente. Se acontecer, se não acontecer, isso não nos muda com Deus. Amém. Amém do mesmo jeito. Amém, irmãos? Esse é o alimento que a gente quer passar sempre para vocês na Igreja Cristã Manancial da Graça. Um alimento pés no chão, esse momento desinteresseiro com Deus, mas nós estamos aqui porque nós simplesmente amamos esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. E queremos que nesta noite, Senhor, ouvir mais da Tua palavra, falar mais com o Senhor, aprender mais com o Senhor. Nos ensina aquilo que Tu queres ensinar ao Teu povo nesse culto de oração. Em nome de Jesus, digo amém. Abre em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, por favor. É um livro muito fácil de se encontrar, e eu creio que você vai chegar bem rapidinho lá, em nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Tem até um hino muito lindo, né? Se o meu povo, né, que se chama pelo... Então, diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Diga amém. Amém. Queridos, glória a Deus, aleluia. A gente quer refletir um pouco sobre a oração. E uma das coisas que a gente percebe na oração, que é bom, é quando a gente se humilha na presença de Deus. Ele disse, se o meu povo se humilhar, eu ouvirei, eu derramarei as bênçãos. É tão lindo quando a gente se humilha perante o Senhor Todo-Poderoso, um Deus que é maior do que todas as coisas. E quando você chega em oração humildemente, sabe, quebrantado, a Bíblia diz o seguinte, não despreza, ó Deus, um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Não é verdade? É porque muitas vezes a gente chega para Deus com muita arrogância. Principalmente o que ensina as igrejas hoje, né? Arranque de Deus, entendeu? Extraia o possível de Deus e já entra na oração muito arrogante, né? Muito cheio de si. Olha, meu Deus, eu decreto, eu determino, eu exijo, eu sei o quê. A Bíblia diz que Deus olha e ouve aquele que é humilde de coração. Eu queria que você ainda, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 27, visse outra coisa linda sobre se humilhar diante do Senhor. 2 Crônicas 34, versículo 27. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero lembrar sempre aos irmãos o seguinte, que o homem nunca perdeu bênçãos pela humildade, ainda mais diante do Senhor. Nunca aquele que foi humilde perdeu as bênçãos de Deus. Ao contrário, Deus se compadeceu dele. Vocês estão lembrados? Até no Novo Testamento também, quando os homens chegavam a Deus com humildade, com o coração derramado diante dele, o que é que acontecia? Né? Deus se compadecia, não era? E atendia as orações das pessoas. Certa vez chegou um homem, irmãos, que foi uma das coisas mais lindas. Até Jesus disse que esse foi um fato, dos fatos mais lindos que houve em Israel. Um homem, ele não era da tribo de Israel, era um centurião romano.
Ou seja, Jesus, para aquele contexto, não precisava atender a oração dele. Mas Jesus é Deus, diga amém. Ele morreu por todos, não há acepção de pessoas para ele. Aquele homem chegou e disse: mestre, eu queria que o senhor curasse o meu servo. Aí ele disse: tá bom, eu vou lá. Ele disse: não, Senhor, não precisa nem o senhor ir lá, não. Nem sou digno que entreis em minha morada. Não sou digno. Humildade, né? Humilde. Não sou digno que entres na minha morada. Quem sou eu? Basta uma palavra tua, Senhor. E o meu servo, onde ele estiver, será salvo. Porque eu sou um capitão, eu sou um general, eu sou um comandante. E se eu disser que alguém faça isso, alguém tem que fazer e faz e tem que fazer. E o Senhor, que é dono de todas as coisas, o Senhor que é Deus, libera aí a bênção, que onde estiver, ele será curado. Aí Jesus disse: nunca vi tanta fé em Israel. Principalmente que ele nem judeu é, nem da roda de igreja ele estava, nem na sinagoga ele frequentava. Eu nunca vi tamanha fé como esse homem aqui. E na mesma hora a Bíblia Sagrada diz que o rapaz ficou curado do outro lado. Amém? A gente tem a mania de achar que quem vai se atender, que Deus só vai atender a oração da gente, que é crente. Se eu disser a você que Deus atende a oração de quem não é crente, quem acredita aqui nisso? Está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, não é o pastor. Tem gente que escandaliza comigo: o pastor Fábio é muito liberal, né? Muito liberal. Como eu sou liberal? Então Jesus é liberal. Nesse termo, então Jesus é liberal. Porque Jesus atendeu um centurião romano, cara. Jesus atendeu uma mulher cananeia. E aí, o que é que se pode fazer? Jesus comeu na casa de um ladrão e houve salvação lá. Então a questão não é esse liberal que as pessoas chamam, está distorcido. Se liberal for fazer o que Jesus faz, amém, sou liberal. Agradeço até a comparação. Me sinto lisonjeado, né? Ótimo. Mas eu não posso dizer o que eu não vejo em Jesus. Eu tenho que dizer o que eu vejo na face de Cristo. Diga amém. Então Jesus é assim, atende a oração. Sabe como é que ele atende a oração? Lá em Atos, agora que eu me lembrei, o apóstolo Pedro estava lá, os apóstolos, e o Espírito Santo chegou e disse: olha aqui, Pedro, você vai lá na casa de quem? Cornélio. Glória a Deus, aleluia. Você vai lá na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, abra aí, por favor, que é tão lindo esse texto que eu não quero... Foi, glória a Deus. Abre em Atos capítulo 10, já que o Bené está dando uma dica maravilhosa, vamos aproveitar aqui a dica. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que lindo, queridos. Antes da gente ler 2 Crônicas, vamos dar logo um pulo aqui em Atos. Isso é um ensinamento para a gente, que é muito importante, eu creio. Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia. Isso vai desbloquear muita coisa da gente que a gente aprende errado. Olha, e havia em Cesareia, parabéns, é sinal que o Bené, aliás, o Bené, eu já vi na casa dele. Ele é um assíduo leitor das Escrituras Sagradas. Eu acho muito bonito, tem uma mesinha lá na casa dele, uma Bíblia, um caderno, uma caneta de anotações. E ele me mostrou um monte de anotações que ele tem, de estudos que ele faz da palavra de Deus. É bom a gente ter esses momentos, né? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Quem apareceu a Cornélio? Um anjo de Deus. Diga amém, pessoal. Entendeu? Um cara que tinha nada a ver. O anjo foi lá, ouviu a oração dele, foi lá e disse: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope.
E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelos 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, isso aqui é o religioso, ó, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Diga glória a Deus, aleluia. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Para tu ver como o cara não era essas coisas todas, até adorar, não era? O Pedro foi adorar. Olha só como Deus vê as fragilidades, as coisas dos homens, mas não leva muito em conta. Ele quer ver o coração para depois ele aprender de Deus. Diga amém. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Glória a Deus, aleluia. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E diz Cornélio: há 4 dias eu estava em jejum até esta hora, orando em minha casa, hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Está aqui minha casa, está aqui meus parentes, está todo mundo. Agora é contigo, Pedro, fala o que Deus quer falar ao nosso coração. Glória a Deus. Mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Aliás, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus, olha aí a conversão de Pedro, bateu no peito, reconheço. Como muitos crentes precisam aprender isso, irmão. A gente sofre porque muitos não entendem isso e criticam a gente, mas não entende isso aqui. Mas Pedro entendeu, graças a Deus, disse o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel anunciando, aí e prega para eles, eles se convertem. Diga glória a Deus. Amém. Eu falei 2 Crônicas para vocês. 27. Porquanto o teu coração se esterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Você quer orar? Humilhe-se na presença de Deus. Não chegue em oração de qualquer jeito. Seja humilde e obediente ao Senhor. Todos nós precisamos de algumas conquistas.
pessoais, seja o que for. Mas a gente precisa, antes de chegar a Deus, saber que nós estamos diante de um Deus que é amor, de um Deus que é um Pai, mas de um Deus que é santo, santo, santo e santo. Amém? Se humilhar, reconhecer, bater no peito, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Coloca os teus irmãos em oração como Jesus ensinou, né? Senhor, eu estou orando, estou diante de Ti nesta noite, mas eu queria em primeiro lugar colocar os meus irmãos diante de Ti. Eu quero colocar a minha nação diante do Senhor, as nações. Eu quero colocar, Senhor, os 900 milhões de pessoas que morrem de fome, passam fome, no mundo inteiro. Eu quero orar, Senhor, por aquelas pessoas que estão lá nas ruas, em que a igreja vai mensalmente lá. Irmãos, os relatos que vieram, que a pastora Edna passou, e o meu filho Esdras, é incrível, os relatos que vêm de lá, de gente com sede demais, gente desviada, irmão, afastada dos caminhos do Senhor e estão lá, sabe, mas que quando vê alguém com violão de igreja chegando, alegra o coração, porque sabe que a fonte de água viva é Jesus de Nazaré. Então fica esperando, é como se vocês quando vão para lá, é como se fosse anjos chegando naquele lugar. Então as suas orações, ore, fale com Deus, coloque todo mundo em primeiro lugar. Coloque os outros em primeiro lugar. E no final, você faz o seguinte: Senhor, eu agradeço porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu não estou aqui, é como o médico chegou para mim hoje, um rapaz novo. Aí ele olhou para mim e disse: sim, como é a sua história? Eu contei. Aí disse: você tem quantos anos? Eu vou completar 50, semana que vem. Eu disse: parabéns, certo. E a diabetes, foi com quantos anos? 12 anos. 38 anos já. Foi mais velho que eu em diabetes. Eu disse: pois é, glória a Deus, aleluia, né? Amém? Então lá vai. Aí ele disse assim: sua diabetes é muito controlada, porque você está aqui com 38 anos de diabetes. Olhando para mim, conversando desse jeito, todo inteirinho, pode estar certo. Isso aí você controlou bem e que Deus te abençoou muito, viu? Ela disse: não, tudo isso eu devo a Deus. E devo uma palavra que minha mãe disse: nunca essa diabetes vai interferir na vida do meu filho. Acabou a conversa. Ela disse isso, sustentou, Deus abençoou, e eu vivo como se não tivesse ela na minha vida. Amém? Glória a Deus. São 30, não é brincadeira, irmão. Se você for, há complicações seríssimas com diabetes. Seríssima, é no sangue o problema. O problema é no sangue. Entendeu? Mas Deus tem me sustentado, tem me guardado. Eu não sinto dor de cabeça, eu não sinto nada, irmão. Eu só sei que eu sou diabético, mas não sinto nada. Entendeu? O pessoal lá em casa tudo é com dor, eu não, sem dor. Né? Sem dor, nada. Reumatismo, não tem nada disso. Tá para a glória de Deus, né? Ia ficar cego, prego sem óculos para vocês, enxergo, né? Quem estiver fazendo bagunça atrás, eu estou vendo. Glória a Deus, aleluia, amém? Então, assim, para a glória do nosso Deus, amém, igreja? Eu sei que o Senhor cuida de mim, eu não tenho dúvidas. Eu queria que você abrisse em Lucas, por favor, para a gente concluir. Lucas capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Quando você for orar, peça a Deus algo que é mais importante do que o que todo mundo faz rotineiramente. Olhem para mim, o que é que as pessoas quando oram a Deus pedem? Já prestou atenção? Me cita aí, por gentileza. Riqueza, o que mais? Não é verdade? O principal mais é riqueza. É a propaganda que nós temos em igrejas, é a riqueza, é o poder, é o ter. É isso que as pessoas, é casa própria, é dinheiro, é sei o quê. Essas coisas que Jesus disse que não deve fazer. Quando você for falar com Deus e pedir alguma coisa, para valer, você deve pedir uma coisa que Ele ensinou, que esse texto muitos usam de forma distorcida, infelizmente. Glória a Deus, aleluia. Eu vou mostrar para vocês, mas que sirva de uma vez por todas. Capítulo 11, versículo
é o 13, mas eu acho que eu vou ler um antes por aqui. Veja o 10, presta atenção. As pessoas usam esse versículo para incentivar você a pedir, para dizer que é certo ficar pedindo. Porque aí depois lançam casa própria, lançam isso aqui, está entendendo? Faz o jogo, a serpenteada toda. Mas olha o que Jesus está se referindo. Porque qualquer que pede, recebe. A quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Glória a Deus. Antes ele diz, pedi, dá-se-vos. Versículo 9. E achareis, batei e abri-se-vos. Amém? 9 e 10. 11. E qual pai de entre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, que dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Veja o versículo 13. A que pedido Deus quer que você faça? Será que é dinheiro? Será que é riquezas? O que é que ele incentiva você quando orar pedir? Versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. O quê? Para mim era a casa própria. Desculpe. Para mim era a BMW, aí, sei lá. Entendeu? É o que eles pregam, os pregadores da prosperidade. Não é isso. Você tem que aprender a ser humilde, a buscar as coisas do alto, que jamais vão perecer. O ouro e a prata, não busque dessa maneira desenfreada, sabe por quê? Porque enferruja, a Bíblia Sagrada diz lá em Tiago. Enferruja. Não estou dizendo que você agora vai querer ter uma vida de pobre franciscano, não é nada disso, amém, irmão? Você vai trabalhar, vai conquistar com o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu sustento, né, e tudo, sua casa, tudo. Agora, o foco da oração sua não é o dinheiro, não é o poder. O foco da sua oração é dizer, Senhor, o reino de Deus, o Senhor disse que a gente deve orar pedindo o reino de Deus. O que é que eu posso fazer para que esse reino se faça presente agora na minha cidade? Agora. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus foi ontem que aconteceu, lá na praça. O reino de Deus chegou a vocês. A turma da Manancial chegou. O reino de Deus chegou para vocês agora. O que é? Ensinar a vocês a ter uma vida diferente. É o que a irmã testemunhou. Sair daqui da igreja, que é o ponto de partida, para ser sal e luz lá fora. Levar o reino de Deus lá na faculdade, lá no trabalho, lá na sua profissão, aonde você estiver inserido, mostre, dê reflexo do reino de Deus para onde você for. Que a justiça ainda existe, que a transformação ainda existe. Reino de Deus é arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudar o foco. Entendeu? Meu coração agora é diferente, meus princípios são outros. Entendeu? Meus valores são outros meus valores. O que é o reino de Deus? É o que Jesus veio para implantar. Quando ele veio, ele disse, o reino de Deus chegou a vocês. E o que é que nós devemos fazer? Continuar a mostrar o reino de Deus. Por isso que temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que a gente precisa, vai ser acrescentado. Amém? Sem se preocupar com isso, vai ser acrescentado. Deus não vai deixar você jogado. Amém? Fique em pé na presença do Senhor e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora, seria até uma contradição, mas é bom lembrar. Claro, se eu ensinei a vocês que a gente deve buscar o reino de Deus, a gente tem que andar em justiça, né? Deve andar na luz, como o sal, entendeu? Mas nós temos que explicar mais um pouquinho alguma coisa que às vezes as pessoas não pegam por completo. Então, coisas que interrompem orações, sua vida com Deus, desobediência. Não é verdade? A desobediência atrapalha a sua vida com Deus. Pecados ocultos que você não confessa a Deus. Eu não estou dizendo para você confessar aos irmãos, não. Tem igrejas que usam isso para poder o povo se expor ao pastor, se expor às irmãs, se expor aos outros. Não tem nada a ver. Confesse o seu pecado a Deus, porque Ele é o único que sonda e conhece seu coração e é perfeito para purificar os teus pecados. Amém? Ele já sabe do pecado. Agora você não pode querer negar a Deus e a si mesmo que você caminha com esse negócio. Porque na hora que você confessa, que Deus já sabe, lógico,
Você está dizendo para ele, me ajuda neste pecado. Eu estou fraco nisso. Deus não vai matar você por causa disso. Deus vai curar você por causa disso. Amém? Deus tem os olhos lindos ao seu encontro. Ele vai te curar, porque você clamou a ele, Pai, me ajuda nesse problema que eu tenho. Eu não quero isso aqui, Senhor, mas é como Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço. Parece que a coisa é bem mais forte, mas me ajuda. Eu não tenho força, me dá força, Senhor. Aí Deus vai lá e sopra do seu espírito e nos fortalece nesse problema, nessa coisa que você está precisando. Está precisando de fortalecimento? Clame o nome de Jesus. Está precisando de paciência? Clame o nome do Senhor. Está precisando de quê? Clame o nome do Senhor. Clame por essas coisas nobres. Não clame para ser rico, não. Clame para mudar o seu caráter, para lhe dar mais paciência, para ser mais amoroso com as pessoas, para continuar perseverante. Clame essas coisas que enobrecem a alma. Diga glória a Deus. Eu quero ser útil na minha sociedade. Porque a igreja Manancial é uma igreja diaconal, uma igreja que serve. Então eu quero pegar a visão da Manancial e botar em prática, participar. Entendeu? Eu não quero ficar excluído da igreja, eu quero estar incluso na igreja. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil ao reino de Deus. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. E quando você também fica indiferente, atrapalha a sua oração, tanto faz como tanto fez. Pessoa está dizendo aquela frieza espiritual, não faz questão de nada. E quando você gasta em deleites, os seus próprios deleites, essas orações Deus não atende. A oração que Deus atende é o Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Tira todo o meu egocentrismo. Tira todo o meu ego assim, sabe? Tira essas besteiras de mim, que seja a tua. Não sou eu que vou dizer ao Senhor tem que ser, é o Senhor que vai dizer a mim o que é que tem que ser. Aí você vai caminhar bem legal. Nunca esqueça o que o pastor está dizendo aqui, porque a onda que vem para pregar diferente disso é bem maior. Bem maior. Mas se eu espero que essa palavra de Cristo, que essas coisas simples que a gente traz, fique para sempre no coração de vocês, para que nenhum vento tente derrubar isso. E fique alicerçado. Vocês serem realmente diferentes dessa onda de evangélicos que só buscam riquezas, só buscam poder, só pensam a Deus pedindo e não têm confiança em Deus. Porque quando vão pedir alguma coisa a Deus é com medo, com insegurança. Descanse. Sua vida está ou não está na mão de Deus? Então descanse, espera no Senhor, descanse, derrame-se diante dele. Como o Salmo 62 diz, lança tudo, derrama-se diante do Senhor. Confia nele. Amém? Vamos dar as mãos, vamos orar? Glória a Deus, aleluia.